Rapaziada, tô na área de volta com o YouTube aqui pra vocês, tá? E voltando logo que na semana mais importante, uma das semanas mais esperadas, principalmente para quem é flamenguista e para quem é palmeirense. E para quem gosta de futebol, né? Porque além de decisões aqui no Brasil, pode se decidir o brasileiro, vai se decidir, vai se decidir a Libertadores. Ainda teremos rodada de Champions League no meio da semana e no final de semana teremos Liga. Eu tava doente, né? Viajei pro jogo do Flamengo. Quando eu voltei doente. Então, logo após da FIFA ali, fiquei bem doente mesmo, cara, de cama, sem sair de casa, com febre, garganta inflamada. Mas graças a Deus já estou me sentindo melhor. Ainda não estou 100% recuperado, mas já estou aí, comparado ao que eu tava, 70% melhor, tá? Tava muito mal mesmo, muito mal, galera. Mas graças a Deus estou bem. E aí já estou pronto para voltar com o YouTube aqui, com as melhores análises para vocês. Então, fala pro seu amigo, compartilha pro seu amigo, diz para ele, olha, o Marcão tá de volta. Marcão voltou com as análises. Compartilha esse vídeo que vai estar absurdamente incrível, né? Com análise da Champions e também do Brasileirão, da rodada do Brasileirão. Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos engajar novamente esse YouTube, porque o bicho vai pegar, tá? Hoje temos grandes jogos, o principal deles, além de Chelsea e Barcelona, é o Atlético Mineiro contra o Flamengo e também o Grêmio contra o Palmeiras, né? Então, vamos lá para as análises, tá? Vamos para as análises aqui, vou por partes, começar por partes. E começando com os favoritos do dia, na minha opinião. Começando aqui com o primeiro jogo, que é o Galatasaray, que vai enfrentar o União São Geloésio, tá? O Galatasaray na Champions está fazendo uma campanha bem sólida, uma campanha bem digna, né? São 3 vitórias e 1 derrota. Perdeu na estreia, mas depois venceu 3 jogos. Um desses jogos que ele venceu foi contra o Liverpool, um adversário muito difícil, jogando dentro de casa, né? Foram 8 gols marcados, 6 gols sofridos. A única derrota foi para o Frankfurt fora de casa, que foi aquele jogo que eles tomaram uma sapecada, né? Tá aqui com 9 pontos, um bom número de pontos e com a tendência de se classificar. Na frente, por exemplo, de Barcelona, Chelsea, Borussia Dortmund. Muito boa a campanha do Galatasaray até aqui. Vai jogar em casa contra o União São Geloésio. O Galatasaray ainda é um time que sofre bastante defensivamente, ainda tem os seus problemas defensivos. Por isso que eu sempre tenho cuidado em apostar a favor do Galatasaray nesse tipo de competição, né? De Champions, quando ele jogava a Europa League, né, na maioria das vezes, eu sempre tinha muito cuidado. Eu sempre preferi esperar no ao vivo para poder esperar uma confirmação do que está acontecendo em campo do Galatasaray ou então apostar no mercado de gols. Mas nesse caso, o União São Geloésio é uma equipe que, na Bélgica, é uma boa equipe, junto com o Bruges ali, sempre está disputando cabeça a cabeça pelo título, brigando pelo título, mas na Champions League é bem abaixo, né? Convenhamos aqui, é bem abaixo. Mas eu gostei de uma aposta que eu fiz, uma dupla, que eu já vou deixar aqui e já vou compartilhar com vocês, que é um empate ou Galatasaray, junto com a vitória do City e o Haaland para dar um chute no gol. Tá pagando 1,53 nessa aposta, tá? O City também é bem favorito contra o Leverkusen, bem favorito mesmo. Vem de derrota para o Newcastle, fora de casa, mas o Leverkusen tem muitos problemas defensivos, tomou um sapeca do time reserva do Bayern de Munique, é um time que vem sofrendo muitos gols, e o City na Champions League sabe que não vai vacilar, vai querer se classificar entre os 8 e sabe que essa vitória é muito importante, e tem um time muito melhor do que o Leverkusen, muito mais entrosado. O Leverkusen está numa reformulação gigantesca, tá? E o Haaland está vivendo uma fase iluminada. Então o City, para ganhar o jogo e para o Haaland dar um chute no gol, e junto com o empate o Galatasaray, é uma boa dupla para se apostar, beleza? O Galatasaray é favorito, mas utilizar a dupla chance é a melhor coisa, porque a gente protege do empate. Inclusive, compartilhei essa bet com vocês, mas eu fiz outras bets na Champions, obviamente, de pré-jogo. Além disso, tem a estratégia do criador de eventos, que eu utilizo no Bolsa, né? O criador de eventos, só para mostrar aqui para vocês também, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o criador de eventos do Bolsa, para poder mostrar para vocês, que é bem legal, uma estratégia que eu estou utilizando. Vai ter também bastante bets no ao vivo, né? Bastante bets no ao vivo, vai ter bet no Brasileirão. E para ter acesso a todas as bets que eu faço, entre no Clube dos 5%, tá? Entre no Clube dos 5%.
para você ter acesso a todas as minhas apostas, tá? Seja de pré-jogo, no ao vivo, vai ter os mesmos resultados que eu. Só para você ter ideia, esse mês, nós já estamos com 40 unidades de lucro, ou seja, com R$100 por bet, você estaria com R$4.000 de lucro, tá? Um resultado assim absurdo. Mostrando para vocês aqui, eu vou deixar o link do clube para você entrar, tá aqui na descrição, tá? Entre no clube dos 5% que essa semana tá muito top. Dificilmente a gente não vai passar esse período em branco. A gente deve lucrar muito. Vamos lá, galera. Ó, o criador de eventos aqui do Bolsa, que só tem no Bolsa de aposta, tá? Eu seleciono os times para se enfrentar. Por exemplo, o City, eu posso botar aqui o City, vai fazer mais gols que o Flamengo, tá pagando em 45. Aí eu posso colocar aqui e apostar no City contra o Flamengo, ou seja, que o City vai fazer mais gols do que o Flamengo. E eu posso criar isso de qualquer jogo que eu quiser, tá? Eu posso fazer isso com qualquer jogo que eu quiser. Eu posso botar aqui, ó, que o Barcelona vai fazer mais gols que, sei lá, o Atlético Mineiro. Ou que vai fazer mais gols que o Bodoglin. Ó, ele tá pagando em 65. Ou que vai fazer mais gol que o San Giloese, pagando em 46. Cara, eu posso criar uma série de apostas aqui com o criador de eventos, tá? É um mercado que está sendo muito lucrativo para mim e que eu recomendo para vocês. Vou deixar o link também do Bolsa, que só tem isso no Bolsa, para vocês utilizarem, beleza? Ó, ainda tô com muito catarro aqui, deixa eu tomar uma aguinha para dar uma melhorada. Tô doente, galera. Se com fé em Deus, até sábado eu vou estar bem, né? Para assistir a final, tomando uma, comemorando o título da Libertadores do meu Flamengo. Que Deus nos abençoe. Eu sei que vai ter os antes falando aí. Continuando aqui, galera, vamos lá para os outros jogos da Champions. Teremos Ajax e Benfica, que para mim é um jogo muito difícil de apostar, tá? No pré-jogo. Eu vou deixar pro ao vivo, porque o Ajax está vivendo um início de temporada horroroso, né? Muito ruim mesmo. É uma sequência de jogos sem vencer. Ó. Nos últimos jogos ele só venceu do Twente pelo campeonato holandês, né? Todos os outros jogos, até no campeonato holandês, empatou, perdeu e vem de uma derrota para o Excelsior, um time muito fraco da Holanda. É um time que é, junto com o Benfica, as duas piores equipes, né? O Galatasaray em 4 jogos perdeu os 4, marcou apenas um gol e tomou 14. O Benfica também perdeu os 4, tá? Marcou 2 gols, tomou 8. Então são as duas piores equipes, pior até do que o Kairat. Que vergonha pro Benfica, né, velho? O Benfica tem um time melhor, tá? Mas é um time que ainda não dá para confiar. Eu vou deixar esse jogo pro ao vivo e eu vou estar apostando provavelmente, se o Benfica tiver sem sofrer tanto contra-ataques ou tanto perigo o Ajax esteja oferecendo, eu vou estar no Lei Ajax, que é contra o Ajax. É como se fosse o Benfica com empate, mas utilizando a bolsa de aposta, utilizando o trading, tá? É uma das estratégias que você dentro do clube tem acesso às minhas bets do trading também. E aqui esse jogo eu prefiro trabalhar dessa forma porque são dois times que não são confiáveis. Apesar do Benfica ter um time melhor, se defender melhor, também não é um time que está passando confiança principalmente na Champions, tá? O Slavia Praga contra o Atlético Bilbao, eu vou estar de olho no mercado de gols, principalmente no over 1,5. Tá pagando 1,33. Eu acredito que no ao vivo eu vou conseguir pegar um odds melhor e pegar pelo menos pagando 1,50 nesse over 1,5 e obviamente analisar o que é que vai estar acontecendo dentro do jogo, até porque eu sei que são duas equipes que são ofensivas, mas os ataques têm falhado bastante, né? São equipes que vêm sofrendo muitos gols, mas o ataque tem falhado bastante. Mas pelo momento aqui que tá a situação que tá o Atlético Bilbao e o Slavia Praga, eles vão precisar se expor para poder pontuar, senão vai ficar fora, tá? Principalmente o Atlético Bilbao, que tem um time melhor e já conta com a volta do Nico Williams, né? Então eu vou estar de olho nesse mercado de gols. Outro jogo que eu vou estar de olho no mercado de gols é o Dortmund contra o Villarreal, tá? Também vou estar de olho no over 1,5 no ao vivo ou no Lei Villarreal, dependendo como o Borussia Dortmund esteja. Eu não confio ainda muito nesse Borussia Dortmund, tá? Ainda mais depois desse final de semana do que aconteceu. O Borussia estava ganhando o jogo por 2-0, depois fez o 3-1 e tomou um empate 3-3 em casa contra o Stuttgart. É um time que vem sofrendo muito esses empates, né? Empatou com o Hamburgo, aí tomou 4 gols do City, ganhou do Frankfurt pela Pokal, mas tomou 3 gols. É um time que ainda está oscilando muito nessa temporada, que ainda não passa tanta confiança. E o Villarreal é um time muito chato. Então eu vou estar de olho nesses dois mercados, tá? Se eu perceber que o Borussia está dominando o jogo e próximo de marcar, eu vou entrar contra o Villarreal, no Lei Villarreal.
Mas se eu perceber que o jogo está aberto, eu vou estar a favor do mercado de gols. Por isso que eu deixei esse jogo pro ao vivo. Vou falar já do Atlético Mineiro e Flamengo e Grêmio e Palmeiras, mas eu vou concluir logo a Champions aqui, tá? O Chelsea e Barcelona, que é o melhor jogo dessa terça-feira de Champions, vai ser um jogo assim muito bom, né? Obviamente que o Barcelona e Chelsea ainda conta com desfalques importantes. Eu não sei se o Rafinha vai ser titular. O Rafinha já voltou, entrou no segundo tempo ali no jogo contra o Bilbao no final de semana. Mas eu não sei se o Rafinha vai ser titular aqui contra o Barcelona. O Pedro está descartado, está fora, né? Então, um grande desfalque para o Barcelona, porque é um dos pilares do time. O De Jong já volta para esse jogo, ele ficou fora do final de semana, mas já volta. O Rashford também já volta. E provavelmente o ataque que veremos do Barcelona vai ser o Lamine Yamal, o Rashford, o Lewandowski e o Fermin Lopes. Ou pode ser o Dani Olmo, né? Mas o Fermin está jogando tão bem que eu acho que é o Fermin que vai jogar. E no meio-campo deve entrar o De Jong com o Eric Garcia. Deve se repetir o Eric Garcia, né, que atuou muito bem, principalmente na contenção, até porque o Chelsea é um time também muito ofensivo. E eu acredito que entrar com o meio-campo com o De Jong e o Cazador é um meio-campo não muito pegador, marcador. E aí vai deixar o time do Barcelona fragilizado. Então tem que ver qual vai ser o time do Barcelona realmente, tem que esperar. Uma coisa que a gente já pode esperar é o Lamine Yamal e o Lewandowski, que são dois caras assim letais. E do lado do Chelsea, ainda o Chelsea conta com a ausência do Palmer, né, uma ausência muito importante, mas o restante do time ali vai estar à disposição. Cara, são duas equipes que marcam muitos gols, são duas equipes bem ofensivas, e algo que eu espero é realmente gols, tá? Então, o ambos marcam aqui é a melhor opção na minha opinião, tá? Ambos marcam, para ambos os times marcar também pelo menos dois cantos, o mercado que eu gosto bastante de atuar. E devido a odds, eu vou estar de olho também no empate ao Barcelona, né? Mas se eu perceber que o Chelsea está dominando a partida e criando muitas oportunidades, eu posso encerrar essa operação a qualquer momento. Mas é uma boa odds o empate ao Barcelona, tá? O Barcelona voltou a jogar muito bem mesmo. O time parece estar voltando àquele ritmo que estava na temporada passada. Mas o melhor aposta aqui para esse jogo é o ambos marcam, tá? A melhor aposta é o ambos marcam, por ser duas equipes bem ofensivas e o Chelsea vai jogar dentro de casa. Outro jogo muito bom para gols é o Bodo Glimt contra a Juventus. O Bodo Glimt é bem ofensivo e a Juventus precisa da vitória, tá? E porque tem 3 empates e uma derrota, 3 pontos apenas, ainda não venceu. Mas os seus jogos têm sido jogos com gols, tem sido um time bem ofensivo, e o Bodo Glimt também quando joga em casa. Então o mais de 1,5 é uma boa para você combinar em uma dupla. E outro jogo que eu não fiz no pré-jogo, mas vou estar de olho no ao vivo, é o mais de 1,5 também de Marselha contra o Newcastle, tá? O Newcastle, quando tem jogado fora de casa, tem sofrido muitos gols, mas é um time que contra-ataca muito bem e o Marselha fornece muitos contra-ataques pelo seu estilo de jogo. É um estilo de jogo bem ofensivo. Mas no último jogo do Marselha contra a Atalanta, né, beleza que a Atalanta é diferente do Newcastle, mas o Newcastle pode atuar e sabe atuar como a Atalanta. Foi um jogo que terminou 1-0 para a Atalanta. Então eu fiquei com o pé atrás depois desse jogo da Champions do Marseille, né, essa capacidade ofensiva que não foi tão boa nesse jogo contra a Atalanta. E o Newcastle pode adotar um jogo parecido com a Atalanta. Por isso que eu vou deixar para o ao vivo trabalhar o mercado de gols. Beleza? Não fiz no pré-jogo. Mas é um jogo bem equilibrado, um jogo muito bom. Vamos lá falar agora de Brasileirão. Será que o Flamengo vai ser campeão nessa terça-feira? Cara, é muito difícil o Flamengo não ser campeão do Brasileirão, com a vantagem que abriu de 4 pontos, faltando 3 jogos e tendo a Libertadores agora ainda no sábado, né? A declaração do Abel já deu a entender que o Palmeiras, não que ele vai entregar o Brasileirão como ele fala, né? Mas que o Palmeiras vai entrar reserva contra o Grêmio, porque a maior chance do Palmeiras ganhar um título agora é a Libertadores. É mais provável que o Palmeiras ganhe, tenha uma probabilidade maior o Palmeiras ganhar a Libertadores do que o Brasileirão, com essa vantagem que o Flamengo estabeleceu no Brasileirão. Então, o Abel provavelmente vai entrar com o time reserva contra o Grêmio, tá? E o Flamengo também vai poupar alguns jogadores, acredito que vai poupar ali. O Danilo pode ser que seja poupado, ou não, tá? Deve depender muito, acho, da recuperação do Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz se recuperar, né, e for jogar a final, for titular na final na cabeça do Felipe Luiz, eu acho que ele vai entrar com o Danilo nesse jogo, porque Danilo provavelmente vai ser banco. Os laterais provavelmente vão ser poupados, deve entrar o Emerson Royal e o Ayrton Lucas, que cai de nível pra caramba, né, comparado com o Alexandro e o Varela, mas ainda são bons laterais. O Jorginho deve ser poupado, o meio campo deve ser o Pulgar, que não jogou no final de semana, junto com o Everton Araújo, ou o próprio Saul, né?
Na frente deve ter o Carrascal, o Luiz Araújo, o Samuel Lino e o Plata. Cara, é um bom time, não é um time ruim. É um bom time, esse time do Flamengo que vai a campo. E vai pegar um Galo totalmente para baixo. Um Galo que jogou a prorrogação da Sul-Americana. Um Galo que está completamente desgastado. Um Galo que teve vários jogadores saindo assim, arrastado mesmo, cara. Você vê o Alan Franco, jogou lesionado, né? Mas jogou porque era final. Você via ele saindo de campo ali, meu irmão, acabado. Os caras estavam acabados fisicamente porque jogou uma prorrogação. Tava fazendo muito calor no Paraguai, né? Esqueci o nome do estádio agora. Mas tem no carro-pipa para poder jogar água na torcida, porque tava muito quente mesmo. E foi um desgaste muito grande para o Atlético Mineiro. E além do desgaste físico que o time teve, né, o Hulk ficou até o final do jogo jogando, o Rony correndo para marcar lateral. Meu irmão, além do desgaste físico, ainda são jogadores assim com nível de idades mais velhos, né? A gente está falando de Rony, o Bernardo, o Dudu e o Hulk, que eram jogadores que se encontrou, que o São Paulo encontrou nessa reta final ali do Galo. Além de ser jogadores fisicamente mais velhos, fisicamente mais cansados, mentalmente o time tá esbagaçado, né, mano? Perdeu a final da Sul-Americana e a vaga para a Libertadores. Então, isso faz com que o Flamengo seja favorito para o jogo, tá? Mas é um jogo que é arriscado porque o Flamengo também vai poupar, vai entrar com time misto, né? Então, o que é que eu vejo para esse jogo? O que é que eu gosto desse jogo aqui? Do empate ao Flamengo e o abaixo de 4 gols. Eu não acredito que vai ser muitos gols nesse jogo. Acredito que vai ser um jogo de poucos gols. Mas eu acredito que o Flamengo saia com no mínimo um empate, tá? Mas o Flamengo é favorito para esse confronto. E o Palmeiras e Grêmio, o Abel vai entrar com o time em reserva. Pelas declarações dele, vai entrar com o time em reserva. E o Grêmio poupou jogadores contra o Botafogo para entrar titular aqui dentro de casa, né, e poder buscar uma vaguinha aí para alguma coisa, né? O Grêmio está na luta por alguma coisa, está aqui na 12ª colocação. Se vencer, pode chegar a 46 pontos, né? Já entraria aqui, por exemplo, no G9, então pode querer brigar por um G8 caso abra a vaga de Libertadores, que é muito difícil, mas o Grêmio vai com sua força máxima. Aqui, se o Palmeiras entrar com o time todo reserva, no ao vivo, eu estarei de olho no empate ou Grêmio. Tá pagando muito bem. Mas se o Palmeiras for com o time todo reserva, porque o Palmeiras tem tido uma dificuldade de marcar gols com o seu time titular, imagine com o time reserva, tá? Mas isso vai depender muito do time que vai a campo do Palmeiras. Se for com o time reserva, eu acredito que o Grêmio não perde, tá? E eu acredito que o Flamengo sim tem totais condições de ser campeão do Campeonato Brasileiro antes da Libertadores. Basta ele vencer o jogo e o Palmeiras empatar ou perder o jogo, que o Flamengo já é campeão, tá? Galera, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Fala, ó, o Marcão está de volta com o YouTube. Tamo junto.